Está no ar o programa Chamas do Avivamento, um programa das igrejas Chamas do Avivamento de Governador Valadares. Eu quero o Evangelho pregar nas cidades, sertões e no mar, trabalhar com as mãos para muitos tentar, somente as almas ganhar. Se tu queres também trabalhar na seara, há muito lugar. Uma coisa tu tens que fazer, trabalhar e as almas ganhar. Servos de Deus, salvos e não tocai, em breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem legai, breve Jesus voltará. Boa tarde, meu nobre telespectador, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja reinando em seu coração. Meu querido, sejam bem-vindos ao programa Chamas do Avivamento. E hoje, terça-feira, dia 15 de outubro, hoje com o programa Reprise da EBD. Reprise da EBD. Esta é a lição que nós estamos estudando neste trimestre. E toda terça-feira reprisamos aqui a EBD da escola de domingo passado. E convidamos para estar conosco nessa tarde o pastor Ailson Dias. Pastor Ailson, a paz do Senhor Jesus, boa tarde. Paz do Senhor, pastor Ednilson. Que benção. É um prazer aí o pessoal os nossos ouvintes, participantes do nosso culto online. Pegou? Verdade. Pegou o culto online? Verdade, culto online, verdade. Deus abençoe todos aí, Um abraço carinhoso para toda a turma. Continue nos prestigiando. Que bom. O pastor Ailson é pastor de nossa igreja do bairro Vila Bretas e nosso vice-presidente, e está conosco nessa tarde no propósito de comentar a lição. Nós vamos estar estudando a segunda lição desta revista do nosso trimestre. Então eu quero pedir você que permaneça com a gente aí, fique conosco, ok? Fica com a gente aí, a gente vai estar comentando aqui a lição da Escola Bíblica Dominical. Sejam todos bem-vindos. As multidões estão a procurar alguma forma de sentir prazer. Só Jesus Cristo. Está conosco aí nossa irmã Silvani, lá de Salvara, Bahia. Está conosco aí, muito obrigado, irmã Silvani, sempre conosco aí. Deus abençoe também, nosso diaconisa Eude está com a gente aí. Deus abençoe poderosamente. Irmã Fátima, irmã Elza Aparecida, Deus abençoe. Quem mais? Margarida Alves, lá de Serra. Séries. Ok. Vinici Dias. Mandar um abraço aí, um abraço para Calixto, nosso irmão de Calixto, pastor Aguinaldo, Angélica, toda a igreja aí, os nossos irmãos em Calixto. Vinici Dias, um abraço para você. Que Deus te abençoe poderosamente. Tem o sobrenome do pastor Ailson Dias. Tem que saber se é dias bom, Brincadeira. Deus abençoe, Vinicius, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Nós vamos fazer uma oração inicial, pedindo a Deus que ilumine a nossa mente, pois nós estaremos comentando a revista da Escola Dominical, a lição de domingo passado, reprise da EBD. Nós vamos estar orando agora. Eu peço a você que ore conosco. Está na hora de orar. Desperta, Brasil. Está na hora de orar, e Jesus vai libertar todo aquele que nele crê. Pastor Ailson vai nos conduzir em oração. Deus, obrigado, Deus Pai, pela vida de todos os participantes deste programa. Que todos sejam abençoados, que a Tua palavra, meu Pai, que vai ser ministrada na tarde de hoje, possa continuar edificando cada mente e cada coração. Sim, meu Deus. Obrigado pela vida do pastor Ednilson, pela família que faz parte aí da produção.
Que a bênção graciosa do Senhor permaneça sobre a vida dos teus servos. Sim, Pai. Nós oramos, Pai, te adoramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Muito bem. Terça-feira nós temos aqui o objetivo de estarmos reprisando a lição anterior, a lição do último domingo. E domingo agora nós estudamos sobre mais um personagem da Bíblia. Estudando sobre Noé, o justo Noé. Esse é o tema que estaremos comentando na tarde de hoje. Convidamos para comentar a lição pastor Ailson Dias. Então fique conosco, compartilhe, esteja com a gente aí. Deus quer trazer uma palavra ao seu coração através do programa Chamas do Avivamento na tarde de hoje. Ok? Então vamos lá. O tema, o justo Noé. O texto áureo desta lição diz assim: estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo, reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Gênesis capítulo de número 6, versículo de número 9. A introdução e o primeiro ponto nós estaremos comentando nesta primeira parte do programa. Então, pastor, falar sobre Noé é o que temos aqui o objetivo na tarde de hoje. Certo. Falar sobre este homem que traz aí grandes lições para nós. O justo Noé. Pastor Ailson, com a palavra. Bom, nossa introdução aqui traz a primeira informação, que é muito importante para o entendimento de todos os demais pontos e textos da lição. Lembrando que Noé, descendente de Sete, nós lembramos que entre os primeiros 130 anos da vida de Adão, depois do pecado, ele então teve dois filhos, Abel e Caim. Todos nós conhecemos a história, está no capítulo 4 e 5 do livro de Gênesis. E quando exatamente no marco 130 anos da vida dele, ele gera então, Adão gera então Sete volta, traz de novo a adoração. E quando a gente lê a genealogia de Adão, a gente vê inclusive Judas. Sim. Não sei se foi você mesmo, o pastor Claudemir, falou sobre que o sétimo, Judas fala o sétimo depois de Adão, porque o Sete, na verdade, o camarada que ficou marcado. Porque os filhos de Adão teve vários filhos, a gente sabe disso. 14 quilos de Judas, né? A gente sabe disso, que ele teve vários filhos, e mais Sete, assim como Caim e Abel, os que apareceram os nomes na Bíblia, que foram registrados na genealogia, é porque tinha que entrar para a história. Então por isso Sete aparece, né? E aí então Noé, ele é um segmento. Nós lembramos aí de Matusalém, que era avô, né? Lemeque, que viveu menos do que Matusalém, e é o que indica, né, na história paralela à Bíblia, né, de outras fontes, né, fidedignas, inclusive da história da Bíblia, e traz nos dá aquela impressão de que quem cuidou realmente da fé de Noé foi o avô Matusalém. Sim. E Lameque, que praticamente não apareceu, mas que foi um obreiro também. A gente fala obreiro pelo seguinte, porque foram aquelas pessoas, o nome entrou na relação, por quê? Entrou para que ficasse certo, ficasse entendido que eles eram homens que estavam mantendo a boa relação, a integridade da relação com Deus. Mas na maioria, no geral, a geração de Sete se perdeu. Se misturaram com a geração de Caim, com os descendentes de Caim. Inclusive no domingo, quando nós estudávamos a lição, nós falamos exatamente o seguinte, que a história sempre se repete. A igreja hoje vai aos poucos se misturando com o sistema do mundo. Infelizmente. E isso é problema sério. A causa do dilúvio, inclusive, é isso. O povo de Deus, o termo bíblico é profanando, né? Vai se misturando com o sistema, vai absorvendo o sistema do mundo, e Deus não aceita, não. O juízo de Deus vem, lembra o pastor Ival na hora. Sim. Né? O problema da mistura. Deus sempre separou, né? Como separou em Adão depois do pecado, separou Enoque, depois, né?
nós vamos ver mais na frente aí outros patriarcas aqui, separou o povo. E nós temos que ter essa consciência, nós somos um povo separado. O termo santo, que vem de Nazir no hebraico, é separado, povo exclusivo, não pode se envolver com as coisas do pecado, não. É pura verdade. Esta introdução já nos traz aqui o assunto que estaremos abordando aqui na tarde de hoje, né? E muito semelhante aos dias atuais, é o que o pastor Ailson disse, né? A igreja ela precisa se posicionar em meio a esse sistema pecaminoso. Se posicionar, foi o que aconteceu com Noé, né, pastor? O primeiro ponto, o chamado de Noé. Noé se destaca em meio a uma geração perversa, pervertida, onde as narinas de Deus já estavam ali cheirando mal, as narinas de Deus. Na verdade, nós podemos chamar de o ministério de Sete. Se fosse de outra igreja, né, fulano de tal, ministério 7. Sim. Né, seria mais ou menos isso. E o ministério dos 7 realmente, quando chegou em Noé, já estava pelas pontas. E a gente tem que aprender essa lição. E esse primeiro ponto a gente vai justamente falar aqui do chamado. Né? Ele se destaca entre essa geração e o chamado de Deus. Deus sempre preserva, né, na sua linhagem, na sua descendência, há alguém que ele sempre preserva. E esse alguém hoje é a igreja. É a igreja. A igreja precisa entender isso. E Noé então tem um chamado aí, como o pastor falou a questão da linhagem de Sete, ele vem da 10ª geração, já ligado, né, a essa geração aí, e Deus preserva esse homem Noé, o chamado de Noé, né, pastor? E essa questão aí, nós não podemos, irmãos, de forma nenhuma envolver com o sistema pecaminoso, temos que ser como Noé. Deus tem um chamado na sua vida também. O primeiro ponto. Amém? Pode falar? Pode sim. O primeiro ponto é o seguinte, o chamado de Noé, a gente está assim, o tempo é corrido, mas é mais detalhes. Eu fico impressionado de como Noé, já com 400, quase 480 anos então, quando é chamado, e que coisa complicada. É complicado, quando a gente analisa humanamente, né, sem perder o vislumbre espiritual, né, a igreja é alguém ser chamado hoje para pregar o evangelho, para trazer uma mensagem de juízo. Inclusive, a gente está precisando disso. Sem dúvida. Uma mensagem de juízo. O que não é feito? A igreja, no momento, naquele clima de confusão, naquele emaranhado, Deus chama exatamente Noé para pregar o juízo. Olha, Deus não está satisfeito com a situação da igreja, não é? Inclusive, tem a questão aqui do casamento dos filhos de Sete, do descendente de Sete, com os descendentes de Caim, que teologicamente tem uma confusão em volta disso. Né? Porque os anjos, né, o povo de Deus, sempre, por ser reservado, sempre tem essa característica de ministros de Deus, de mensageiro, e o termo anjo, às vezes, fica no meio dessa confusão teológica aí, mas o que a gente tem que pegar firme mesmo é que a gente chama de julgo desigual. O julgo desigual a gente geralmente nós aplicamos ao casamento, mas qualquer relação, não é? Qualquer relação profunda. Eu fico abismado quando vejo um crente, por exemplo, falar, mas eu prefiro ter uma relação de ter amizade com quem não tem compromisso com o Senhor do que quem tem, porque tem crente enrolado. Olha, sempre teve, toda religião, todo o sistema religioso, teve quem é fiel e quem é infiel. E na igreja, o próprio Jesus avisou isso. Sim. Não sei se você prestou atenção, eu tenho falado muito nisso, né, com a igreja. A igreja do Senhor, a igreja militante, ela tem 4 grupos. 4 grupos. Dentro da mesma igreja. E isso tem consolado o meu coração e eu tenho alegria de falar dentro deste texto aqui. Nós temos um grupo que tem o coração terra pisada, nós temos um grupo que tem o coração pedregoso, nós temos um grupo que tem o coração... Nós temos um grupo que tem o coração espinhoso e temos o grupo terra boa. Verdade. Porque houve uma questão lá no Vila Breta seguinte, pastor, mas é impossível que as pessoas não estejam entender uma mensagem como essa. A gente traz uma mensagem mais, né, mais calorosa, mas a pessoa não entendeu isso, meu filho. Em todo culto, só apenas 30% recebe, participa do louvor, participa do culto. Os outros 70% não participam do culto.
Essa é a verdade. Então, a gente tem que saber o seguinte: eu estou dentro dos 70% ou dentro dos 30%. No caso de Noé, a família de Noé era os 30%, por assim dizer. Né? Aí começa a pregar juízo. Meu Deus, juízo? É o juízo mais doido ainda. É que vai vir um dilúvio, Deus vai destruir tudo que foi feito. Tudo algo que for, fora do comum. toda alma vivente, né, vai ser destruído. Meu Deus do céu, esse camarada foi chamado para fazer isso. Agora, como pregadores, né, do evangelho, comunidade do evangelho, Sim. Deus nos levantar qualquer um da gente hoje para pregar contra a igreja de hoje. Meu Deus. Meu Deus do céu, é sério. Né? A mídia vai A mídia bombardear. vai cair e o trem Sim, fica mano. feio. Olha, Deus vai destruir, Deus vai tratar com a igreja de hoje. É a realidade. Mas se você levantar e começar a pregar isso, até para pregar contra o pecado na igreja, a gente perde gente. Verdade. A gente perde gente. Infelizmente está sendo politicamente incorreta a visão de muitas pessoas. Falar de pecado, volta de Cristo, arrependimento nos cultos das igrejas. Porque muita gente não quer, a maioria não quer ouvir isso. Não quer ouvir, não quer ouvir. Mas Noé, o homem que foi chamado para pregar a salvação e o juízo de Deus. Se vocês quiserem ser salvos, eu vou fazer uma arca aqui, um barco, estou construindo, e vocês serão salvos. Mas se vocês não quiserem, vocês serão julgados pelo próprio Deus. Deve ter sido criticado, Meu debochado, Deus, de louco, todos os jeitos. cagar. Pastor, a primeira coisa que eu observo aqui, nisso aí que o senhor está falando, é que quando Deus dá a gente, tem um chamado e um projeto, muitas pessoas nos deixam. Maioria. Você percebe, foi colocado aqui no primeiro ponto, que os parentes dele não tá junto. Ele tinha sobrinho, ele tinha parentes, ele tinha outras pessoas do parentesco dele que não aparecem. Não aparece. Foram por pessoas que ficaram envergonhadas, pessoas que olharam para ele com um olhar de desprezo, louco, né? Tá louco, velho. Assim somos nós. Quando Deus nos dá um projeto, quando Deus nos dá um chamado e um projeto, pessoas nos deixam. Pessoas mais próximas, pessoas que estão perto de nós, pessoas que deveriam nos ajudar. que deveriam nos Eu vou para ajudar. outra igreja, eu vou não sei para onde mais, não sei o quê. Pessoas que, às vezes, você está contando com elas simplesmente te abandonam. É incrível. Infelizmente. Noé passou por isso e é terrível. Meu Deus do Né? céu. A pessoa não entende o seu chamado, realmente é complicado. E foi um período de 120 anos, né? 120 anos. Coitado do Noé. 120 anos, aí aproximadamente eles estavam com 480 anos, porque a Bíblia diz que ele tinha 600 anos 600 anos quando ele entrou na arca, Uhum. não é isso? 120. Então 120 e 480 anos era aproximado a idade que Noé tinha. Então um período de 120 anos, batendo martelo, passando ali o serrote. Eu creio que muitas pessoas até foram contratadas para trabalhar, né? Porque é uma construção fenomenal, Que é muito grande. muito grande, né? São 11 mil metros quadrados, Meu 3 Deus, compartimentos. é muito E grande. a outra coisa ainda é terrível, eu acho que Sem, Cã e Jafé, por serem muito novos na época, eles nasceram logo depois disso, tudo indica que nasceram depois disso, né? A gente não pode muito confiar na cronologia do Velho Testamento, né? Porque ela não é que ela está errada, né? Porque Moisés não se esmerou muito nessa Se não questão de preocupou dar. muito nessa questão da organização. Mas os meninos devem ter sofrido bullying. Sem Cã e Jafé devem ter sofrido bullying. Seu pai tá doido, rapaz. Seu pai tá 22, tá doido, tá zoado. Tá fazendo esse casão aí, esse navio desse tamanho pra quê? Em terra Verdade. seca ainda. Verdade. A família do obreiro também, ela sofre com o chamado e é sério. Né? Sofre com o chamado. Verdade, A gente pastor. não imagina o que passou, né? A família de Noé Verdade. aí. Verdade. Talvez um desprezo quase que você já mencionou a questão dos próprios parentes desprezados. Faça ideia do que Meu foi Deus, meu questão Deus. social. A gente percebe que a família de Noé foi agregada ao chamado dele. Foi. A esposa, os filhos, as noras foram agregados ao chamado de Noé. Porque se a gente for avaliar, analisar, quem foi chamado aqui foi Noé e os animais. Os animais. Os Esses animais. foram chamados. A família foi considerada. A família foi agregada. Foi agregada ao Ela chamado. creu no chamado de Noé. De Noé. Aí a gente percebe a responsabilidade do chamado que a gente tem, Muito bom. né? Cremos muito na palavra de Deus, em Atos 16, 31, por exemplo, usamos muito esse texto, que crendo no Senhor Jesus será salvo tu e a tua casa. Deus tem um compromisso, você que está nos assistindo, você sacerdote da sua casa, você tem uma responsabilidade, através de você, Deus salvar os seus.
Noé foi o agente abençoador da sua família. Deus chamou Noé e a família dele foi agregada ao chamado. Se a gente for analisar, Noé e os animais foram chamados por Deus. Então passamos aqui a introdução, o primeiro ponto, e vamos dar aqui um intervalo. Esse intervalinho aqui é para lançar o desafio para você. Eu sei que você está nos assistindo e está aguardando o desafio. Todo o programa temos um desafio. Na segunda-feira o desafio, a canção, né? Que canção é essa? Mas hoje nós temos aqui uma pergunta, um desafio para você, ok? Desafio bíblico. Lógico que o desafio dentro do assunto, ok? O desafio tem aqui o objetivo de fazer com que eu e você venhamos juntos aprender mais da palavra de Deus. Que tipo de comida Deus proibiu após o dilúvio? Que tipo de comida Deus proibiu após o dilúvio? Desafio lançado. Eu quero resposta. Vamos lá, me responda aí. Que tipo de comida Deus proibiu após o dilúvio? Meu amado, você que chegou agora, você está assistindo o programa evangélico, o programa Chamas do Avivamento, ao vivo no Facebook. E na terça-feira, reprise da EBD. Estamos aqui reprisando a lição de domingo passado. A última lição que nós estudamos, que foi a segunda lição desse trimestre, falando o justo Noé. Já entramos na introdução, no primeiro ponto, comentarista comentando aqui a lição, convidado de hoje é o pastor Ailson Dias. E nós vamos então para o segundo ponto, tá? O segundo ponto da lição. E eu quero a resposta do desafio aí. Que tipo de comida Deus proibiu após o dilúvio? Vamos para o segundo ponto da nossa lição. Muito bem. O segundo ponto: Noé foi salvo pela graça de Deus. Noé foi salvo pela graça de Deus. Pastor Ailson, sempre houve a graça de Deus, não é isso? Sempre. A graça, ela aparece desde o momento, para nós, desde quando Deus falou, haja luz. Uma coisa que nós ficamos num prejuízo muito grande, porque o nosso evangelho, o evangelho brasileiro, né, foram pouquíssimas igrejas que não receberam o evangelho do norte. Nosso evangelho entrou pelas portas do fundo. Hoje nós vemos aí o simples fato de termos desprezado o Velho Testamento. Isso deu um prejuízo terrível para a igreja evangélica brasileira. Aquela ideia de que o Velho Testamento é para os judeus, é para o povo de Israel. Olha, o povo de Israel entra na história quase 2000 anos depois da queda, não é? O povo de Israel, na verdade, entrou mesmo como nação em 1440 a.C. Pouco antes disso entrou mais ou menos uns 1600, uns 1900, quase 2000, né? Logo depois do dilúvio, com a chamada de Abraão. Até então, o plano de salvação sempre foi o Velho Testamento, o Evangelho sempre apareceu desde o primeiro capítulo do livro da Bíblia, que é o livro de Gênesis, capítulo 1. A graça bondosa de Deus está em todos os versículos da Bíblia. Verdade. Agora, o problema é que nesse prejuízo, nós deixamos passar nos detalhes, mas graças a Deus que em tempo, tempo ainda. Em tempo nós estamos chegando. Então foi graça. Sempre a salvação, a base, o fundamento da salvação é a graça bondosa de Deus. Porque espiritualmente Noé, inclusive houve um debate na igreja sobre isso, mas Noé era justo. Por que justo? Se está falando aqui na Bíblia que toda a geração de Sete estava contaminada. É justo porque ele permaneceu adorando a Deus. Sim. Mas ele tinha realmente dificuldade. O que foi então? Então, na verdade, o próprio título da lição é que Noé era uma pessoa justificada porque ele creu. Olha, Deus manda uma mensagem profética para a gente agora. Olha, você vai sair, vai levantar e pregar contra tudo o que se chama sistema
religioso, ou tudo que é o próprio sistema evangélico hoje, ele está com um problema sério. Sim. Então você vai pregar contra isso, fala aí que eu não estou satisfeito com isso, que tem que mudar. Olha, a gente que é pequenininho, que é de trás, a gente que é pequenininho, que não tem o nome da gente não está na mídia, começa a falar, vai dar problema. E crer na mensagem de Deus, na palavra de Deus, isso é fruto da graça. O próprio Deus coloca isso na gente. O crer na palavra já é a própria manifestação da graça de Deus. Verdade, pastor. Né? Noé foi um homem que, justo em tempo de perversidade, de impiedade, né, se destaca justamente por esse título justo, a diferença dele entre aquela geração, e Deus usa para que ele possa estar, então, salvação e o seu juízo. Não é fácil, o esboço da mensagem de Noé é muito difícil. Na verdade, ele permaneceu na promessa que Deus tinha feito a Adão. O foco é sempre esse, que da mulher ia vir alguém que ia resolver o problema do pecado, que ia acabar com o pecado. E os que permaneceram, como você disse agora há pouco, os que foram guardados pela graça. Pela graça de Deus. Porque tinha tudo para se corromper. O favor imerecido, né? Porque a questão do justo, muitas pessoas analisam porque a graça justificadora ela veio em Cristo. Né? Em Cristo, porque Noé vivia uma graça chamada graça preveniente, que provinha de Deus antes da nossa existência. Mas que já garantia a vida eterna. Verdade, porque inclusive uma vez uma pessoa nos perguntou: pastor, como ser salvo? Como as pessoas foram salvas antes da morte de Cristo na cruz? Todos que morreram antes da manifestação de Jesus Cristo, eles também estavam crendo numa profecia. Da graça, como nós estamos crendo no arrebatamento. Porque na verdade toda a extensão do Evangelho, aliás, o fundamento do Evangelho e toda a extensão daí então, está em Gênesis 3,15. Vai vir alguém que vai... Aí quando Cristo morre na cruz, quando é oferecido na cruz, ele foi assassinado. O sacrifício, quando Deus oferece Jesus na cruz como o Cordeiro de Deus, ele consolidou. Verdade. Por isso que muita gente não entende. Por que a salvação é antes das... Por que Cristo foi oferecido antes da fundação do mundo? É o que você chama de preveniente. No conceito de Deus, no propósito de Deus, Cristo já havia sido oferecido. Agora precisava ser consolidado, ele chegar a nós. E Noé, ele foi salvo, fundamentado, baseado nisso aí. O Velho Testamento todo vem mostrando um retrato do que aconteceria na pessoa de Cristo Jesus. Com certeza. Tudo no Velho Testamento. Quando Deus ali sacrifica o cordeiro, tira a túnica de pele e veste Adão, já estava ali no retrato. Prontinho ali. A santificação, vestir a santificação, é a transformação, é a justificação, é tudo. A pele do cordeiro ali, não é verdade? É a reconciliação. Verdade. Tendo condição de se apresentar diante de Deus. Mesma coisa. Para tampar a nudez, que é o pecado que simboliza aí. Muito bom, porque esse ponto está mostrando aqui a graça de Deus, o favor imerecido na vida de Noé, isso na vida da igreja, na minha vida e na sua vida. Ninguém alcança a sua salvação por merecimento, por méritos próprios. Quando nós cremos, pastor Ailson enfatizou muito isso, em crer. Quando Noé acreditou, porque isso é fundamental, a gente vai falar no terceiro ponto daqui um pouquinho, sobre a questão da obediência, de ser fiel naquilo que ele creu. Uma coisa é você acreditar, outra é você estar obedecendo naquilo que você acredita. E foi o que aconteceu com Noé. Uma coisa louca. Você vai construir um barco, uma embarcação de 3 compartimentos, enorme, porque eu vou enviar água, chuva sobre a terra, né? E isso parecia algo muito fora do normal, fora do comum, não era algo comum. É justamente o que a igreja está falando hoje. A igreja está falando de algo que nunca aconteceu, é algo que aos olhos humanos é algo muito difícil de crer. É impossível, né? Humanamente impossível. Humanamente. O ser humano começar a flutuar e subir. É complicado. Nós temos que fazer como Noé nos dias de hoje. Acreditar naquilo que Deus nos deu como projeto e executar com muita fé. Com muita fé. Para finalizar aqui o ponto 2, Deus, irmãos,
anunciou o dilúvio e ordenou Noé a construir uma arca de madeira, simbolicamente a igreja, para a preservação dele, da família e alguns animais. Percebe a responsabilidade da igreja, né, pastor? Muito grande. Muito grande. Quando a gente fala igreja, não está falando de denominação. Está falando da igreja triunfante. Do A salvo. igreja noiva. Está falando do salvo. Dos salvos. É, Dos salvos. Dos salvos. Você tem convicção da sua salvação? Você tem convicção do seu chamado? Deus é um Deus zeloso e não tem culpado por inocente. Deus é justo. A gente tem uma expressão linda em dizer que Deus é amor, né, pastor? Mas esquece que Deus é É justiça. justiça também. Deus, ele age na sua Um outro justiça. detalhe interessante aqui, que a gente pode focar, mas a gente pode focar isso melhor no terceiro ponto, é que o mesmo clima, o mesmo ar de incredulidade que houve lá, há nos dias de hoje. Verdade. Você está vendo, existe dentro do próprio sistema religioso, o sistema evangélico, ideias, e é lógico que o diabo, o anticristo está atrás disso, o espírito do anticristo atrás disso, ideias de que você não precisa, para ser crente, para ir para o céu, você não precisa estar na igreja, você não precisa estar na arca. Isso é simplesmente demoníaco. É a mesma mensagem que com certeza confrontou com a mensagem de Deus é muito bom, Deus não é. Sim. Baseado nisso que eu falo, Deus é bom demais. Sim. Se Deus é amor, como é que ele vai condenar? Mas ele é justiça também, na mesma medida, né? Eu ouvi uma pessoa dizendo o seguinte: Deus não é mesquinho em mandar ninguém para o inferno. Deus não manda ninguém para o inferno, não. Deus tira quem ele quer. Já estavam todos condenados. A salvação está aí. A arca está pronta. Tá pronto. A igreja está aí. E a igreja é uma arca mesmo, né, É pastor? uma arca. Tem bicho tudo quanto é jeito. O meu irmão me perguntou na escola domingo, mas hoje está entrando mais bicho do que gente na igreja, né? Mas é bicho mesmo que é para entrar. Os gentios, né? Pecador, de tudo quanto é jeito, tem que estar na igreja mesmo. O melhor lugar para. Porque na igreja, Deus vai Pastor, santificar. e analisando nesse ponto de vista, eu fiquei imaginando o seguinte: está dentro de uma arca com tantos animais, aproximadamente de 8 mil a 10 mil animais estavam dentro daquela arca, pelo número de tamanho, de dimensão daquela arca. Então, aproximadamente, era quase que 1000 animais para que cada um tomasse conta. Alimentação, dejetos. Agora, dentro daquela arca, havia somente uma janela de 45 por 45 centímetros. E lá em cima também. E lá em cima também. Aí a gente fica pensando, será que aqueles que estavam dentro da arca com Noé, de vez em quando dava aquela vontade de sair do lado de fora? Meu Deus, eu não estou aguentando ficar aqui dentro não. E corria, subia, chegava lá em cima, enfiava a cabeça naquela janelinha 45 por 45 e observava que do lado de fora estava muito pior do que do lado de dentro. Assim é a igreja hoje. Quantas pessoas que enfiam a cabeça na janelinha 45 por 45 quer sair da igreja, quer ir para o mundo, e sabe que lá está muito pior, corpos boiando por todos os lados, pessoas mortas. Então enfia a cabeça de novo para dentro da arca e fica quietinho, fica aí. Para que esse negócio de muda de igreja para lá e para cá? Temos problemas dentro da arca, mas nós estamos salvos. A arca é o lugar de reunir os salvos, os eleitos. Os salvos, os eleitos, chamados por Deus. Por isso só 8. Meu Deus. 8 é o número da igreja. Eita glória, que bênção, que bênção. O segundo ponto, então, falamos aqui, muito bem, com o comentarista pastor Ailson Dias, Noé foi salvo pela graça de Deus. A graça de Deus, sempre existiu a graça de Deus. A gente sabe a questão das dispensações, né? Inocência, consciência, governo humano, patriarcal, né? Mosaico, depois a lei, vem a graça que estamos vivendo atualmente, e a gente sabe que o milênio fecha aí as 7 dispensações, mas sempre houve a graça de Deus, né? Como já foi dito aqui, pastor Ailson, e também reforçando aqui, a graça preveniente que aconteceu antes da fundação do mundo. Paulo fala isso em Efésios. A gente fala também sobre a questão da graça, a graça justificadora que aconteceu no Calvário com Cristo Jesus. Ele está à direita de Deus Pai, intercede por nós, Ele nos justifica diante do Pai. Mas hoje a igreja está vivendo a graça santificadora. A graça santificadora é aquela que separa do mundo e nos coloca dentro da arca. Amém.
Esta é a graça que nós estamos vivendo atualmente. Nos mantém dentro da arca. Nos mantém dentro da arca, pastor. Ficaram aproximadamente ali 1 ano e 17, 15 dias aproximadamente. Foi 1 ano, 1 mês e 17 dias, já fiz essa conta. Pois é, essa matemática aí, né? É muito. Tem gente que acha que choveu 40 dias, ficaram 40 dias dentro da arca. Claro que não. Mais de 1 ano dentro da arca ali. É porque a água subiu, muita gente também crê, mas não tem lógica, nem cientificamente não tem lógica do dilúvio ter sido só. Quando você estuda a geografia do planeta e vê, não tem como o dilúvio ter acontecido só na Mesopotâmia, não tem nem lógica. Só em uma região, né? Não, aconteceu a terra que era uma bola de água, que era na verdade um planeta água, quando o Espírito Santo pairava, ele voltou, só que com vidas. Né? Aí morreu todo mundo, menos a água. Agora nós vemos nisso aí, como a salvação, o dilúvio também é um milagre. Um milagre. Verdade. Analisando humanamente não tem lógica também. Não tem lógica, verdade. Cientificamente também não tem lógica. A gente olha a questão geográfica, os continentes se encaixam no outro. Depois do dilúvio, tudo indica que se afastaram. Então a Terra é uma teoria, né? É uma ideia, uma discussão sobre essa questão. Certo é que o mundo já estava ali inundado de água e ali estavam 8 pessoas salvas ali dentro daquela arca. Interessante, pastor Ailson, que Deus deu toda a medida daquela arca para Noé. Toda a medida daquela arca. E a gente vai entrar nesse assunto aqui agora. Terceiro ponto. Noé creu e foi fiel. A gente tem um bordão aqui no programa: crer e obedecer andam lado a lado. Não adianta acreditar, crer, falar que crê e não obedece. Noé acreditou, foi fielmente ao projeto que Deus o entregou. E assim fez Noé, conforme a tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Gênesis 6, 22. Vamos ao terceiro ponto. Então, pastor Ailson, Noé creu e foi fiel. Foi. E você está falando sobre a questão, sobre a definição de crer, assim como outros sentimentos, a gente chama de sentimento só para compreensão, mas não é bem sentimento. Como o amor, por exemplo, o amor não é coisa para se falar. Para Deus, o amor falado, ele tem pouco, muito pouco valor. O negócio é prático. Eu creio a mesma coisa. O crer, ele aparece na atitude, no ato. E a crença de Noé apareceu exatamente na atitude dele. A vida nunca teve dilúvio na terra, nunca a chuva matou ninguém, nunca teve problema nenhum com água, né? A não ser lá quando a terra estava informe ainda, estava vazia e informe, sem forma. Agora Deus vem falando que é a mesma situação. A gente crê no Evangelho de hoje. Sim. E o Senhor nos salva, nos liberta, nos justifica e Ele volta para buscar o seu povo, tirar o seu povo desse sistema, tirar o seu povo desse modelo corrupto de vida. Então, humanamente é sem lógica, né? As limitações da mente humana não dá para entender. E Noé falou: não, estou de cabeça nesse negócio aí. E investiu pesado, foi um investimento pesado em todos os sentidos. Verdade. Até para conseguir madeira, né? Cortar madeira, trabalhar madeira, entalhar aquele negócio. A gente não sabe quantos anos demorou para fazer a arca, né? Quem sabe 5, 10, 15 anos, não sabe quanto tempo, né? Porque ao mesmo tempo ele também tinha que pregar. Com certeza os meninos trabalharam lá, né? Sim. Trabalho escravo, não era não. Não era trabalho escravo não. E, meu Deus do céu, creram. O crente hoje que consegue crer no Evangelho e manter uma vida totalmente fora do sistema é vitorioso. É vitorioso. Está livre do dilúvio. Do dilúvio eu estou falando no sentido de juízo. Está livre do juízo que está por vir. E na verdade isso está acontecendo. Verdade, pastor. Verdade. Eu acho tão interessante a questão do crer, que Deus é tão detalhista que Ele olha o comprimento da arca, a altura da arca, os compartimentos, a janela. Ele foi fiel até nisso. Tudo foi fiel na medida da arca. E eu não encontrei biblicamente Noé perguntando para Deus: o Senhor me deu medida de tudo, mas não me deu medida da porta. A medida da porta, João 10, versículo 9, Jesus disse o seguinte: eu sou a porta. A porta. Tanto é que Deus fecha a porta por 2 motivos, creio eu. O motivo para que os de fora não entrassem, os de dentro saíssem. Apocalipse também está, né? Eu abro, e quando eu abro ninguém fecha,
E um outro detalhe que a gente sempre esquece, a gente nunca fala, mas deveria falar, é que quando Deus fecha também, ninguém abre. Ninguém abre. Ninguém abre. Verdade, pastor. Até na vida, nossa vida hoje como salvos, às vezes nós queremos abrir portas que Deus fechou e não adianta não, né? Não adianta fazer campanha de libertação, campanha de sei lá mais o que se Deus fechou, principalmente por causa do pecado, ninguém abre não. Não tem oração que abra uma porta que Deus fechou. Né? No sentido de, a não ser que haja arrependimento, dependendo da porta também, né? Se for a porta da perdição, ele não abre não. Está fechada mesmo. Mas algumas coisas na vida da gente, na vida deste plano de vida aqui, não abre mesmo. Tem porta que Deus fecha que a porta que ele realmente fechar, ninguém vai abrir. Ninguém vai abrir. Tem que prestar atenção nos dois detalhes. Verdade, pastor. Verdade, é uma realidade isso. Né? Estavam lá fechada a porta, estavam dentro. Esta porta Jesus apresenta ser a própria porta. Passou por ele, está seguro. Não entrou, chegou o tempo do juízo, a porta, ninguém vai abrir. Ninguém vai abrir. Ninguém vai abrir. Outro detalhe importante, pastor, que estava observando acerca da arca, além da medida que da porta não foi dada da janela, mas não foi dada da porta, porque a porta é o próprio Deus. Mas também uma observação ali na arca, ela não tinha timão. Não havia como Noé conduzir aquela arca. Noé só tinha uma preocupação naquela arca: alimentar os bichos. Só. Noé só tinha um serviço naquela arca. Ele não estava conduzindo a arca. Quem estava conduzindo a arca era Deus. A igreja é conduzida, dirigida, levada, direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Nós, como líderes, colocamos como a questão de Noé, a nossa única missão é pastorear. O que é pastorear? É dar comida, é alimento. E pastor, eu aprendi muito com isso, porque Noé, quando ele estava dentro daquela arca, a única coisa que ele preocupou foi dar alimento. E talvez Noé pensasse, a gente fica, né, imaginando, mas eu vou dar comida para a cobra? Eu vou dar comida para um bicho peçonhento como esse? Não vou dar. Noé não questionou, deu comida para todos. Então na igreja, pastor, A mesma coisa. A mesma coisa. se chegar alguém lá para comer, não vai restringir. Tem que dar. Tem que alimentar. E deixa Deus conduzir o barcão aí. A igreja, em nome de Jesus. Então o terceiro ponto aqui vem falando sobre a crença de Noé e a sua fidelidade. Fidelidade com Deus. A sua fidelidade com Deus foi primordial, foi importante. Fechamos aqui então o terceiro ponto, vamos dar aqui mais um intervalo. Neste intervalo quero reforçar aqui o desafio e deixar você inteirado da programação da Igreja Chamas do Avivamento, ok? Vamos aí então, lembrando aí o desafio bíblico, o desafio de hoje. Meu amado, deixa eu consultar aqui com a minha produção. Alguém já respondeu aí, produção? Já está respondendo. Que tipo de comida Deus proibiu após o dilúvio? Que tipo de comida Deus proibiu após o dilúvio? Produção, quantas pessoas já responderam? 2. 2 pessoas responderam. Até agora 2. Vamos lá, eu quero resposta. Você pode colocar até o texto, ok? Mas coloque a sua interpretação aí, ok? Coloque aí, pode confirmar o texto, não há problema algum. Mas eu quero resposta. Que tipo de comida Deus proibiu após o dilúvio? Você está assistindo o programa Chamas do Avivamento, programa evangélico, tá? Estamos na cidade de Governador Valadares, Minas Gerais. E conosco aqui está hoje o comentarista, pastor Ailson Dias, comentando aqui a lição anterior, o justo Noé. Já passamos a introdução, primeiro, segundo e terceiro ponto, tá? Quero deixar você agora ciente da programação da igreja e logo em seguida a gente vai estar aqui finalizando aqui com o quarto ponto. São 4 pontos da lição anterior, ok? Vamos lá. Que tipo de comida Deus proibiu após o dilúvio? Responda aí, ok? Programação da igreja, com o coração em festa. Festa com Deus, termina em festa. Quero convidar você, meu amado, você é nosso convidado especial. Seja atento à programação. Coração tá em festa, depois que Jesus chegou. A tristeza foi embora, saiu daqui pra fora e nunca mais voltou. Coração tá em festa, depois que Jesus chegou.
A tristeza foi embora, saiu daqui pra fora e nunca mais voltou. Olha, hoje terça-feira, dia 15 de outubro, às 19h30, nós temos programações em nossas igrejas. Eu quero convidar você a participar conosco. Hoje no bairro Granduquesa, estudo bíblico com o reverendo Nivon Rosa, Rua Noruega, 98, bairro Granduquesa. No bairro Carapina, com o pastor Edson Balbino, Rua Caratinga, 543. Hoje no bairro Vila Bretas, pastor Ailson, hoje tem oração, orando com o pastor, hoje José Carlos Pereira, 365. No bairro Santa Rita, com o pastor Edmárcio, Avenida 7 Lagoas, 167. No bairro Atalaia, com o pastor Itamar dos Santos, Rua 13, 210. No bairro Alto Paraíso, com o pastor José Silvério, Rua Quartzo, 376. No bairro Conquista, com o presbítero Manassés Leandro, Rua D, 138. Em nossa igreja na cidade de Resplendor, Minas Gerais, hoje também estudo bíblico, às 19h30, Avenida Moraes de Carvalho, 1036, Centro, com o pastor José Nildo Sabino. Quero convidar você para o dia 18, nesta sexta-feira, ok? Dia 18, segundo seminário da família, que acontecerá na nossa igreja do bairro Maria Eugênia. Louvores com o Ministério AME. Ministério AME, nossa igreja do bairro Maria Eugênia. O preletor será o pastor Márcio Frutuoso, de Belo Viana, Coronel Fabriciano. Segundo seminário da família, em nossa igreja do bairro Maria Eugênia, dia 18 de outubro, sexta-feira agora, às 19h30. O homenário a 159, no bairro Maria Eugênia, na cidade de Governador Valadares, Minas Gerais, com o pastor Claudenir Nascimento. Olha, você que queira adquirir um dos CDs do Ministério AME, é só você ligar para a irmã Patrícia por apenas R$10. O prefixo é 33 984080637. 9840637. Segundo seminário da família, próxima sexta-feira. Quero te convidar para o dia 19 de outubro. Dia 19 de outubro, às 19h30, Homens de Valor, em nossa igreja do bairro Vila Isa, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Romanos capítulo 12, versículo 3. Preletor pastor Jarbas Munerati, Avenida Bituruna, esquina com Rua Santa Teresa, 215, no bairro Vila Isa, na cidade de Governador Valadares, Minas Gerais, com o pastor Ariovaldo Valério. Dia 19 de outubro, Homens de Valor, em nossa igreja do bairro Vila Isa. Quero convidar você também para o dia 19 e 20 de outubro, às 19h, o 6º aniversário de nossa igreja do bairro Conjunto Si. 6 anos adorando a Deus, pregando a palavra e reunindo a família. Rua F1 106, o bairro Conjunto Si, lado B, na cidade de Governador Valadares, Minas Gerais. O dirigente é o presbítero Cláudio Sérgio, o diretor, pastor Edson Balbino. Dia 19 e 20, 6º aniversário de nossa igreja do bairro Conjunto Si. Nós vamos iniciar aí o mês de novembro, se Deus nos permitir, com batismo. No dia 2 de novembro, às 19h30, batismo nas águas. Marcos 16:16 diz assim: quem crer for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Crer no Evangelho. Templo sede, batismo dia 2 de novembro, Avenida Tancredo Neves, 913, no bairro Santa Helena, na cidade de Governador Valadares, Minas Gerais. No dia 15 de novembro, às 17h, inclusive nesse dia é feriado, terceiro encontro Mulheres de Valor, igreja sede, tema: mulher virtuosa, quem a pode achar? Provérbios 31, verso 10, parte A. Às 17h, terceiro encontro Mulheres de Valor. Palestrante, missionária Alessandra Gonçalves, Avenida Tancredo Neves, 903, no bairro Santa Helena, na cidade de Governador Valadares, Minas Gerais. Convido você, minha irmã, e toda a sua família, especialmente para as mulheres, ok? Primeiro seminário de louvor e adoração acontecerá na nossa igreja do bairro Vila Isa,
no dia 15 de novembro, às 19 horas. Adoração com estilo de vida. O palestrante será o pastor Mauro Júnior Feliciano, de Belo Viana, Coronel Fabriciano, Minas Gerais. Avenida Bituruna, esquina com Rua Santa Teresa, 215, no bairro Vila Isa, na cidade de Governador Valadares, Minas Gerais. No dia 15 de novembro, primeiro seminário de louvor e adoração com o pastor Ariovaldo Valério. A tristeza foi embora, saiu daqui pra fora e nunca mais voltou. Se não gosta da igreja, quer fazer o que no céu? Depois que Jesus chegou, a tristeza foi embora, saiu daqui pra fora e nunca mais voltou. Coração tá Meu irmão, em festa. você está ligadinho conosco, assistindo o programa Chamas do Avivamento. O programa evangélico que de segunda a sexta ao meio-dia tem um compromisso com você, nesta rede social, no Facebook. Estamos aqui juntos, adorando a Deus. Segunda-feira, pede que nós toca, atendendo canções aqui, além da palavra de Deus. Na terça-feira, reprise da EBD. Na quarta-feira, o programa temático, baseado no tema. Na quinta-feira, escala de pregadores. Na sexta-feira, nós estamos aqui com o programa infantil. E na sexta-feira vai estar aqui conosco o palhaço Coração Bondoso. Na sexta-feira estaremos aqui adorando a Deus, apresentando aqui as nossas crianças ao Senhor, orando e abençoando. Então, fica aí atento à programação do programa Chamas do Avivamento. Eu quero pedir a sua permanência, pois nós vamos para a conclusão. Estamos agora entrando no quarto ponto. E conosco como comentarista o pastor Ailson Dias. O quarto ponto, então: Noé não era perfeito. Interessante, né, pastor? Noé não era perfeito. ele não alcançou a perfeição mesmo, no mesmo modelo que Enoque. Mas ele era um camarada que amava a promessa. Isso é muito importante, né? Às vezes nós condenamos coisas e pessoas, mesmo no seio da igreja, por momentos de fraquezas, né? Momentos que na verdade nós devemos tentar ajudar, né? É lógico que tem os inconvenientes. Sim, verdade. Tem os que a gente chama no popular de folgados, que não quer nada com a verdade. Mas tem aqueles que se mantêm, né? Creem na promessa, procuram se esmerar no Evangelho, mas que cometem. A diferença é grande, inclusive na hora da gente tratar com esse problema, a gente leva sempre muito em consideração isso. Verdade. Mas no caso de Noé aqui, o que a missão quer apresentar é o seguinte, que quando você está em busca, né, da perfeição em Cristo, inclusive é um dos termos aqui usados, né, nos comentários do pastor Claudenir, é que mesmo, né, o Senhor, ele sabendo, ele conhecendo daquilo que ele mesmo coloca no nosso coração, ele não vai usar um instrumento dele baseado somente naquilo naquele conceito de vida que a gente tem dele. É lógico que o crente fiel, o crente salvo, né, os que foram eleitos, foram alcançados, que foram chamados, né, vamos lembrar de novo do termo nazireu aí. Todo crente verdadeiramente salvo, que tem certeza da sua salvação, ele não pode perder essa condição, esse estado de vista. Nós somos nazireus, não no modelo da lei, mas que nós temos que estar em busca da perfeição em Cristo. E Noé tinha isso no coração. Ele procurava agradar a Deus de todas as formas, não só no louvor, na adoração, mas no trabalho. Uma coisa que não pode ficar fora, que nós não podemos perder de vista, é que o crente salvo foi chamado para produzir. Entra aí João 15,16, que nós fomos chamados, fomos escolhidos e fomos designados para cumprir a vontade de Deus. Me perguntaram essa semana, acho que foi ontem, me perguntaram, mas como é que é esse negócio aí de ser chamado, do chamado de Deus para nossas vidas, e qual é o sistema de governo de Deus? O sistema de Deus é teocracia.
Sim. Deus não está enrolado com monarquia, Deus não está enrolado com democracia, não é? Que a democracia hoje não é mais nem no termo grego, né? O poder que emana do povo está mais parecendo um poder que emana do próprio diabo, que eu nunca vi tanta corrupção, mas o sistema de Deus é a teocracia, ele quer governar, ele quer dirigir, ele quer liderar. Por isso Jesus, metaforicamente, aparece como rei. Por que rei? Porque a ideia de escravidão que está no coração do povo, essa ideia de obediência, né, entre aspas, no coração do povo, mas na verdade o que Deus quer é que carinhosamente e ao mesmo tempo poderosamente, na unção e na graça, nos dirigir a sua igreja, dirigir o seu povo. Volta aqui, por isso que a arca não tinha leme. Gostei disso. Por isso que eu nunca tinha pensado nisso. Por isso que a arca não tinha leme, porque o próprio Deus queria dirigir. Tanto que Noé não tinha noção de onde estava. Verdade. Não havia bússola, não havia GPS. Nada, GPS é nada, graças a Deus, né? Também não tinha pardal para dar multa e nem nada. A gente andava à vontade, a mercê. Mas na verdade é interessante, é importante nós fazermos essas considerações, porque não tem coisa mais aprazível do que ser dirigido pelo Senhor. É maravilhoso. E a perfeição, ela vai sendo aplicada em nós, né? Aliás, Paulo falou até que alcancemos a estatura de um homem. Quando isso vai acontecer, né? Na maioria de nós vai acontecer quando nós recebemos um corpo incorruptível. Quanto aí quando nós somos revestidos da incorruptibilidade. Verdade. Certo? Perfeição. A perfeição. Verdade. E se os homens tivessem, nós, os homens em si, méritos próprios, meu Deus, onde estaria a honra, a glória de Deus? De glória em glória. Né? Deus usa pessoas comuns, né? Pessoas com fraqueza, imperfeições para fazer a obra dele. De preferência mais feias. De preferência as pessoas mais feias. Eu louvo a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. A gente tem uma mania de escolher, de avaliar pela aparência, pela estatura. Samuel entrou bem com isso, né? Samuel, 1:16. E o pobre do Davi foi rejeitado porque era o mais esquisitinho da casa. Primeiro cara de menino. Para ser soldado não podia porque não tinha barba, não tinha porte, não tinha, né? Esse camarada não tem nada para ser rei, nem para ser soldado, ele não serve para ser rei. Não, Samuel, você está olhando um negócio que eu não estou preocupado com isso agora, não é agora. Muito bom, muito bom. Né? E no caso de Noé aqui, a mesma coisa, a perfeição é Cristo que vai. O homem não tem noção do que é a perfeição, nós não temos noção. Nós temos noção do que é Deus, nós temos entendimento que é Deus. E Ele é a perfeição está nele. Então Ele, o problema hoje da igreja é isso, nós queremos perfeição. Muitas vezes nós queremos aperfeiçoar coisas na igreja, nós temos tomado prejuízo ao longo dos anos na igreja por causa disso. Sim, nós já comentamos disso outras vezes. Verdade. Porque nós queremos aperfeiçoar, uma ideia errada de santificação, nós queremos achando que santificação é aquele camarada que está em cima no pedestal, né? Que está numa oratória, que você pode até render graças a ele, porque o camarada não tem uma conduta ilibada, é um camarada totalmente perfeito na sua conduta, e você vai olhar na Bíblia que nós somos aperfeiçoados em Cristo. Né? Nós olhamos para José, o camarada mais certinho, né? Aos olhares, você parece que não tem nada para apontar em José. Tem, ele era arrogante. Eu sonhei que eu vou ser o feixe de vocês, se dobrava diante do meu, eu sou o cara. E aí, ele arrumou confusão para ele. Tem, sempre tem. Se você olhar criteriosamente a vida de José, tem. Era um homem de Deus? Era um camarada? Não, mas ele estava no processo da santificação. Verdade, pastor. E o pior que a gente vê nisso é que, além da gente tentar buscar a perfeição em pessoas, a gente tenta também consertá-las, como que a gente quer moldá-las da forma que a gente quer, fazer com que a pessoa seja perfeita. E a gente tem uma mania disso. Se fosse possível, a gente fazia a esposa ser perfeita, o marido ser perfeito. Você vai apanhar hoje. Hoje você dorme no chão. Ninguém conserta ninguém. Filhos, a gente não consegue fazer os filhos. Às vezes muitos pais se decepcionam, se frustram, porque eu quero um filho num padrão. Talvez Deus até o padrão, estou falando do filho, da gente estar na igreja mesmo. Eu quero que meu filho seja pastor como eu sou pastor.
Aí Deus fala assim, não, seu filho não vai ser pastor, seu filho vai ser missionário. Eu vi um pastor, né, que é pastor mais do que a gente mesmo, falar sobre isso. Eu pensei que meu filho fosse pastor, mas Deus, o chamado de Deus para ele foi para missões. E puxa vida, o camarada não está nem aí para a igreja local, o camarada quer andar, o camarada quer propagar a mensagem. Olha, tudo bem, o perfil é de Deus. A perfeição está nele. Verdade. E na igreja, às vezes, nós cometemos erros assim. Aí eu queria que o irmão fosse assim. Não, o irmão não vai ser assim. O irmão vai ser, se ele é um servo de Deus, é um instrumento de Deus, se ela é uma serva do Senhor, Deus sabe. Tanto que os talentos são diferenciados. Um tem 5, outro tem 2, outro tem 1. Agora nenhum não existe crente que não tenha nenhum talento. E nisso, até nisso a gente vai perfeição. A pessoa, se todo mundo tivesse o mesmo talento, Paulo fala claramente sobre isso. Sim, verdade. Deus chamou uns para apóstolos, outros para pastores, outros para... Né? Para tudo, aí ele fala, tudo para aperfeiçoamento da obra. Da obra. Né? Verdade, pastor. E maior metáfora comparada aí é o corpo, que o próprio Paulo fala, e cada um em si particular é um membro importante. E até o pequenininho, né? É importante. Um dia desse eu fiquei sozinho rindo, porque foi o corpo da gente menorzinho, da gente que Deus mais valoriza, meu Deus do céu. O que é isso? Né? Realmente já pelo menor. E Jesus deixou claro isso. Chegou alguém importante na sua festa, né? Cuidado, você também não desprezar o pequenininho. E nem pegar o pequenininho também e colocar no lugar do grande. Tem que ter cuidado, tem detalhes aí, a gente tem que prestar atenção nele. Verdade. E Noé é o camarada que estava no lugar dele, na hora dele, no momento de Deus. A falha de Noé nos lembra que ele não foi salvo por ser perfeito, ele foi aperfeiçoado e salvo. E justificado. Tanto que foi que depois de luta, tudo bonitinho, ele apronta aquela. Aprontou. Enxugou mais do que devia. Eita. E o trem ficou feio. Aí João escreve na sua carta, capítulo 1, versículo 8, versículo 10, aquele que diz ser perfeito, sem pecado, é mentiroso. E faz de Deus um mentiroso. Então todos nós temos as nossas falhas. Paramos de ficar cobrando das pessoas, tá? Tentando consertar as pessoas. Pare com isso. Revestir as pessoas de Cristo, do Evangelho. Verdade, isso aí. Levar o Evangelho sem medida para todo mundo. Verdade, quem transforma é Deus. É Deus que nos transforma. Que bom, muito bom esse assunto, muito bom para aplicarmos a atualidade, a igreja Noé do século 21, pregoadora da verdade, do juízo de Deus, né? E isso nós temos que assumir esse papel nosso aí, né, pastor? Pregar, somos pregoeiros do Evangelho e também responsáveis, né, pela arte, condição da arte. Eu parabenizo o pastor Claudemir, né? É uma prova, né, de que Deus usa as coisas ruins e feias. Deus ainda usa pecador. Deus usa pecador, né, pastor Claudemir? Eles são uma benção. Muito bom. Parabéns, pastor. Benção eles são. Eu tive o privilégio de estar com ele numa quinta-feira. Ele falou sobre Moisés. Eu estava lá, né? E ele vem estudando já há algum tempo, personagem por personagem na Bíblia. Foi onde surgiu essa lição, né? E a gente tem aí o pastor Ailson como nosso redator, né? E uma equipe de educação religiosa, ética cristã, que tem avaliado aí pontos criteriosos, questões doutrinárias. E esta equipe que tem trabalhado para a melhoria desta lição, a cada dia está de parabéns, pastor. Que Deus abençoe poderosamente. A lição, nós tivemos a lição domingo, foi edificante. Edificante. Quando a gente fala de Noé, talvez alguém possa pensar assim, poxa, mas vai falar de um assunto que eu aprendi na escola dominical quando criança. E é surpreendido porque a Bíblia tem tantas coisas boas que nós podemos tirar em textos conhecidos, que aí é realmente a iluminação de Deus. Olha o que Deus falou conosco na tarde de hoje e está falando, né, aos nossos corações. Então, muito bem, o ponto 4, não era perfeito, mas foi justificado pela fé, quando creu no Senhor e na sua palavra. Amém. Que isso seja aplicado ao seu coração, que seja aplicado à sua vida. Então, concluindo aqui o comentário da lição, o justo Noé. Primeiro ponto, falamos sobre o chamado de Noé. Deus chamou. O pastor lembrou de João 15,16, não foi você que me escolheu, foi eu que escolhi vocês. Deus escolhe, chama e capacita. Aleluia. Deus é poderoso para fazer isso.
Não foi salvo por méritos, mas foi pela graça. Esse foi o segundo ponto. Falamos sobre a graça. A graça que sempre houve, a graça de Deus. E o pastor foi claro em dizer que quando Deus disse, surgiu a luz, já ali a graça de Deus já estava nascendo ali, tá? Isso antes da fundação do mundo. É lindo, do projeto de Deus. Noé creu e foi fiel. Exemplo lindo para mim e para você. Crer e obedecer. Seja fiel ao Senhor, sejamos fiéis a Deus. Aleluia. E finalizamos aí com Noé. Não era perfeito. Assim como eu não sou perfeito, como eu e o pastor Ailson não somos perfeitos, você não é perfeito, não somos perfeitos, mas Deus pega aquilo que aos olhos dos homens pode ser desprezível, mas Deus vai lá e honra. É para que a sua glória seja muito maior, manifesta na sua vida. Você Aleluia. pode não ser ninguém, mas o Deus que está te usando é tudo. Amém? Amém. Deus abençoe poderosamente. Nós vamos estar aqui fazendo mais uma oração, pastor. Vamos agradecer a Deus por este momento maravilhoso, momento de instrução da palavra, de alimento. Como o Senhor disse, claro, é um culto. E este culto a Deus, nós vamos estar orando com você agora. Eu quero que você ore conosco. Este momento da oração está na hora de orar. Desperta, Brasil, está na hora de orar, e Jesus vai libertar todo aquele que nele crê. Querido Deus, que a Tua palavra, Senhor, seja aplicada profundamente em nossas mentes e corações. É verdade, Pai. E que no mesmo modelo, meu Pai, no mesmo esboço de a história de Noé, que possamos, meu Pai, sermos pregoeiros da verdade, evangelistas, meu Pai, num tempo difícil, num tempo de juízo, que possamos anunciar aos homens que o juízo do Senhor está sobre a terra, porque o pecado, meu Pai, o pecado ele tem assolado e desolado a humanidade. Homens e mulheres sofrendo, meu Pai, de todas as idades, sofrendo por causa do pecado, sendo castigados por causa do pecado. É verdade, Pai. Pai, mas a igreja, meu Pai, como a nossa arca nos dias de hoje, é um lugar, Senhor, de alívio, é um lugar de libertação, é um lugar onde as almas são verdadeiramente alimentadas, meu Pai. Sim, meu Deus. Onde todos são poderosamente protegidos. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Aleluia. Obrigado por esta graça se manifestar constantemente Sim, em meu nós. Pai. A cada ouvinte deste programa, É verdade, meu a cada participante deste culto Sim. online, meu Deus, Sim, meu que Pai. o Teu Espírito Santo possa nos fortalecer. É verdade, Pai. Opera milagres, meu Pai. Opera milagres na vida dessa pessoa que está participando conosco neste momento, meu Deus. Neste momento espiritual, neste momento de unção, neste momento em que a Tua graça se manifesta poderosamente. É verdade, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você está abençoado pelo poder da palavra e pelo poder da oração. Queremos ouvir uma canção, essa canção, A Tua Palavra, de Cassiane. Ouçam, é para você. Logo após essa canção, o desafio bíblico. Vamos ver aí se a sua resposta está certa ou errada. Fique conosco. Você está assistindo o programa Chamas do Avivamento, ao vivo no Facebook, e hoje reprise da EBD. Manda um abraço. Minha vida te consagrei.
ser uma oferta agradável a ti. Minha vida te consagrei. Minha vida te consagrei. Oh, aleluias! Talentos são pra te servir. Seus dons preciosos são meus. Não vejo razão Na minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. assim. Aleluias! Refina o ouro, Vem tua obra em mim, ordena até que o mundo possa ver. a tua palavra, Cassiane. Olha só, meu amado, toda terça-feira nós temos aqui o objetivo de estarmos reprisando a lição da Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical é muito importante, uma das reuniões mais importantes da igreja, o estudo bíblico e a Escola Bíblica Dominical. É a palavra que liberta, é a palavra que produz a fé, e com esta fé que agradamos a Deus. João 8,32: e conhecereis a verdade vos libertará. Não é campanha de libertação, mas é a palavra de Deus. E hoje falamos sobre um dos personagens importantes da Bíblia Sagrada, o justo Noé, que foi justificado sim pela sua crença, por crer e obedecer a Deus. Percebemos no comentário de hoje que Noé, como nós, a igreja de Cristo, tem a responsabilidade de anunciar a salvação, mas também o juízo de Deus. Essa responsabilidade está sobre nós, foi nos outorgada, assim como fez Noé, precisamos fazer também. Noé não questionou com Deus o projeto que ele executou, não questionou com Deus, mas obedeceu a palavra. Precisamos tomar exemplo deste homem que nos traz grande exemplo de como agir quando recebemos o chamado e o projeto de Deus. Deus abençoe você, meu nobre telespectador. Deus abençoe você, minha irmã, meu irmão. Creio em nome de Jesus. Deus abençoe a todos de uma forma especial. Nós lançamos aqui o desafio de hoje. O desafio de hoje, nós temos aí 1, 2, 3, 4, 5 pessoas que responderam o desafio. O desafio está leve, né, pastor? O desafio está leve hoje. Que tipo de comida Deus proibiu após o dilúvio? Que tipo de comida Deus proibiu após o dilúvio? Que tipo de comida? Nós temos aqui 1, 2, 5 pessoas que fizeram aqui, que responderam a mesma resposta. Foi unânime, ok? Unânime. E a resposta aqui foi baseado no texto aqui. Deixa eu ver. Após as considerações do comentarista pastor Ailson Dias, vamos aqui a resposta aqui. Pastor Ailson, muito obrigado. Que Deus em Cristo continue abençoando o senhor, toda a família, nossa igreja ali como titular, nossa igreja do bairro Vila Bretas. Deus tem operado poderosamente. No mês que passou, aconteceu lá o 3º encontro de músicos. Foi uma bênção poderosamente. Deus operou poderosamente ali os trabalhos, e Deus continua abençoando. Vamos às considerações finais. Quer mandar um abraço para alguém? Quer fazer agradecimento? Um abraço para todos os ouvintes do programa, nossas igrejas aqui em Valadares, né? Vamos permanecer na palavra. São 53 anos na palavra. Verdade, né? Isso aí é um legado que o pastor Nivaldo deixou para nós e a gente tem amado isso. Tem coisa melhor do que refletir na palavra, meditar na palavra. Ontem o pastor Mauro, né, em reunião, falou, né, que gosta de pregar, né, inclusive é um bom pregador da palavra de Deus. Na nossa turma toda é uma turma abençoada, muito bom. E um abraço apertado para todo mundo aí, bom final de semana.
Feliz Dia da Criança, enxame do avivamento, próximo domingo. Verdade, né? verdade. A turma aí está animada, está preparada para isso. Né? Nós teremos o culto. Então, na verdade, é um culto pela família. Sim, sim. Né? A gente tira um momento para lembrar também das crianças, que nós não podemos deixar, né, de trabalhar com as nossas crianças. Que Deus em Cristo te abençoe. Amém. Que bom. Pastor Ailton, muito obrigado. Deus abençoe poderosamente. A todos os nossos nobres telespectadores, Deus abençoe você. Tem gente lá mexendo com o senhor, lá, Maionese, Pastor Dinho. A irmã Silvani, manda o óleo, manda o óleo de dendê. Manda o dendê. Manda o óleo de peroba. Peroba perto. Oi, irmã Silvani, Deus abençoe. Quando a gente fala em abraço. Silvani, a primeira coisa que vem na mente, pastor, é pimenta. Pimenta e óleo. Pimenta. Saudade da Bahia, hein? Meu Deus. Eita glória. Um abraço aí, pastor Esias. Um abraço Toma para aí. todos os nossos baianos aí. Que bom, que bom. Mas Silvani é fiel. Fiel. Hoje eu vi um vídeo dela com a mãe dela lá, eu ri demais, a mãe dela. A mãe dela que ela não tinha dado comida, ela não. Você não me deu comida, querendo comida. Uma benção, Silvani. Um abraço a todos Muito vocês. Que benção. Deus abençoe poderosamente, ok? Vamos então ao desafio para terminarmos o programa de hoje. O desafio aí. Que tipo de comida Deus proibiu após o dilúvio? A resposta foi, deixa eu chamar aqui o Moelinha. Pastor Ailson, nós temos o Moelinha aqui, que quando erra na resposta, ele entra em ação. Então vamos ver se a resposta está certa ou errada. A resposta foi Gênesis capítulo 9, versículo 4. A carne com sangue. Será que está certo ou errado? Eis a questão. Certa resposta. Parabéns. Não deu para o Moelinha hoje, não deu, mas parabéns para todos que acertaram aí. Foram 5 pessoas que responderam o desafio. Nós temos aí a nossa irmã Diaconisa Neumir, lá do bairro Santa Rita. Irmã Marineuza, irmã Silvani, irmã da Pimenta, irmã Silvani, irmã Simone, e também a minha mãe, irmã Eunice Costa. Parabéns a todas as irmãs que acertaram aí, parabéns, que Deus continue abençoando vocês de uma forma especial. Chegamos ao final do programa de hoje, ok? Chegamos ao final do programa, eu quero agradecer você, muito obrigado, que Deus continue te abençoando. Amanhã, temos aqui o programa de amanhã, e eu convido você para estar conosco, se Deus permitir, vamos estar amanhã. O tema sugerido para amanhã, vivendo o extraordinário de Deus, é o tema de amanhã, vivendo o extraordinário de Deus. Muito bom. Profunda esse tema aí, tá? Que nós possamos viver o extraordinário de Deus, ok? Amanhã eu espero você. Quero desejar uma ótima tarde, de muita bênção e muita paz, ok? Que a presença de Deus permaneça em sua vida, em seu coração. Vamos embora. Eita glória! Estamos indo embora, mas Jesus, Ele não vai não, Ele permanece contigo em espírito e em verdade, e o amor de Deus Pai, a graça do Deus Filho Jesus e a presença do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, e até amanhã.